Olá, gente bonita desse canal, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando e ensinando a modelagem, corte e costura dessa saia maravilhosa. Pois é, eu vou estar usando alguns pis aí, que se você não sabe o que é pi, para que serve, que é o que a gente mais utiliza na moda, na costura, para estar fazendo saia godê, me deixa nos comentários do canal que eu passo o vídeo para você explicando passo a passo. Meninas, essa saia é muito fácil, muito rápida de fazer, mas você precisa entender essa questão da divisão, essa questão da metragem do tecido para você ter exatamente esse efeito. Se você é iniciante, você não sabe nada da costura, não sabe nem por onde começar, deixa nos comentários que eu deixo o link para você começar a aprender a fazer modelagem. Gente, a modelagem é a melhor coisa que pode acontecer, porque você faz de uma peça base, você faz todas as outras peças que você quiser e que você imaginar. Eu ensino sempre a parte básica. O dia a dia é só você praticar. Se você não praticar, você não tem como aprender. E você tem que errar. Quanto mais você errar, mais a gente aprende. É errando que se aprende. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em querer chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Aqui, meninas, então, eu estou com um tecido de 2,80 de largura por 2,80 de comprimento. Entenderam? 2,80 de largura por 2,80 de comprimento. Eu já dobrei ele, olha aqui, ó. Aqui desse lado tá a dobra do tecido, lá tem uma dobra e aqui tá a abertura, tá? Eu vou cortar dali aquele círculo. Nós vamos estar utilizando o pi de 3,14 3 vezes, então vai dar 9,42. Você vai dividir o valor da sua cintura por 9,42 e vai pegar esse resultado para fazer o raio e fazer o corte que você precisa da cintura. O tecido já está dobrado em 4. Então vamos lá? Eu vou virar o tecido para cá, porque fica melhor a visualização desse lado do que lá. Aqui, ó. Então, eu coloquei aqui vai ser onde eu vou fazer o corte, nessa quina daqui, ó, tá vendo? Então, eu vou marcar aqui, ó. Ou seja, ficou bem pequenininho, não é mesmo? Ó. E agora, vocês conseguem ver aqui, viu? Eu vou recortar. Aqui eu já tenho o valor da minha cintura. E agora, eu preciso ver qual é o valor que eu tenho aqui, ó. 1,34. Então, esse valor eu vou marcar ao longo do tecido da saia todinha. A saia tá cortada, tá vendo? E eu preciso recortar porque ela fica toda fechada. Então, eu preciso pegar e cortar, ó, uma lateral qualquer para poder fazer a abertura dela. Olha aqui. Agora, eu abri a saia, ó. Cortei aqui, ó, com o pi de 3,14. Porém, a gente multiplicou esse pi 3 vezes. Então, o valor desse pi ficou 9,42, né? Alguma coisa. E quando você dividir pela cintura, por exemplo, eu dividi o valor desse pi, que foi 9,42 pela minha cintura, deu 8,90 e pouco. Então, eu arredondei para 9. O meu raio ficou com 9 centímetros. E aí, você obtém esse resultado daqui, ó. E agora o que a gente vai fazer nessa saia é fazer os bolsos que ela tem e fazer o cós. Aqui, meninas, então eu tô aqui com a parte da saia, ó, e vou juntar aqui o cós. Quando você faz por esse cálculo, você precisa depois vir aqui 1 centímetro ou 2 centímetros e cortar aqui para você conseguir fazer o quê?
a diferença que você vai ter que ter um pouco mais de tecido aqui para você colocar o seu zíper. Então você precisa cortar aqui, ó, porque senão fica muito rente na cintura. E dependendo do tecido, esse tecido é de algodão, ele não cede praticamente nada, tá? Então às vezes você tem até que tirar um centímetrozinho aqui para poder dar o valor também da cintura. Por isso, como eu estava mostrando para vocês aquela hora, você pode fazer por UPI e se você vê que ficou, você vai lá, pega a fita métrica e mede direitinho assim, ó, com ela aqui para ver se tá dando o valor da sua cintura, ó. Se não der, se faltar, vai ser coisa de 2 centímetros. Você vai lá, corta aqui, ó, mais 1 centímetrozinho para você conseguir ter o valor certinho daqui da sua cintura, tá bom? É assim que funciona o recorte dessa saia e você tem essa quantidade de babados bonitos. Nós calculamos com 3 vezes o valor do pi. Se a gente colocar 4 vezes, vai ser pouco demais, não vai dar certo. Então você tem que colocar. E se a gente fizer com 2, os gomos são bem menores. Então você faz com 3 e se você precisar aumentar aqui, eu cortei 1 centímetrozinho aqui, já foi o suficiente. Olha aqui, ó. Para fechar na minha cintura, ó, já é suficiente, tá? Se precisar de mais, você desce mais uns 2 centímetrozinhos aqui, você marca para você conseguir fazer e chegar na sua cintura, porque aí o efeito dos gomos não vai mudar muito, mas se a gente mudar e fizer com o pi de 6,28, vai alterar totalmente. Do jeito que a saia tá aqui, essa é a forma de você fazer o cos dela. Você pode vir aqui, ó, você desce aqui, você tira a medida da costura e desce aqui 5 centímetros, tá bom? Em torno dele todinho, ó. Vai cortar agora essa medida aqui, na saia mesmo. E aquele mesmo pedaço do tecido que sobrou da saia, você vai juntar o cos aqui, ó, tá? Certinho, meio com meio, que é pra não ficar com emenda nele, ó. E você vai cortar esse segundo 1 centímetro a mais aqui, ó, tá? Eu vou explicar o porquê. Então nós temos aqui 2 cos para saia, um no mesmo tamanho e o outro que tá maior. Agora o que que a gente vai fazer? Vai pegar para colocar esse cos na saia. Olha aqui, soltei um cos do outro. Então você vai vir aqui, vai prender um cos no outro, vai alfinetar, ó. Aqui, ó, nós vamos passar a costura aqui e esse aqui continua ficando maior, tá? Vamos passar uma costura aqui agora. Ó, depois que você passou aqui na máquina, você vai fazer o seguinte, lembra daquele maior que eu falei? Ele vai ficar aqui. Você vai virar esse menor pra cima e essa costura que ficou aqui, nós vamos virar ela pra gente bater uma costura aqui por cima, ó, no menor, tá bom? Olha aqui, ó, como que vai ficar. Viram que a costura ficou aqui toda rebatida. Agora a gente vai passar um ferro, assim, ó, para poder bater bastante essa parte do cos. E uma vai continuar maior que a outra, eu vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer. Aqui, ó, então o nosso cos tá aqui passadinho, estão vendo? Ó, passei ele todinho. Vou pegar essa parte aqui, ó, que é a menor parte e vou colocar pelo lado avesso do tecido. Vamos lá, ó, colocando ele aqui, tecido e vou alinhavar, ó. E meninas, então o que que eu fiz? Eu passei ele todo aqui, o alfinete, vou lá passar na máquina. Eu passei ele, fui abrindo, você vai abrindo essa parte do seu cos e vai colocando. Se você achar que tá muito grande, você não tá conseguindo, você dá uma embebida na parte da saia. Embeber o tecido, para quem não sabe, é passar uma costura como um alinhavo largo, como se a gente fosse franzir o tecido, mas a gente não franze o tecido. É só para ele chegar no lugar, porque às vezes ele abre muito, tá bom? Então você pode fazer isso. Então aqui, ó, eu passei, tá vendo?
exatamente essa parte aqui, que é a do lado avesso, nós vamos costurar aqui embaixo agora. Aqui, ó, então eu passei aqui na máquina, vocês conseguem ver, ó, viu? Passei na máquina a parte do lado avesso desse cós. O que eu vou fazer agora? Aquela parte que foi a parte maior, lembra que eu mostrei para vocês? Olha aqui, eu vou dobrar ela todinha aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou vir dobrando. Por que eu falei para ficar maior? Porque agora, ó, nós vamos ir dobrando aqui, ó, e vamos passar uma costura exatamente aqui por cima. Então você vai conseguir dar um acabamento perfeitinho aqui em cima desse cós, ok? Ó, se você tivesse dobrado, se você tivesse cortado do mesmo tamanho, você não conseguiria esse tecido aqui, ia ficar repuxando. Por isso que quando você for fazer esse detalhe, você faz isso no tecido, corta um pouquinho maior, ó. Você vai dobrando, você pode ir passando já um ferrinho para te ajudar, principalmente se você não tiver muita prática, tá bom? Olha o efeito que ele vai causando, ele vai ficar exatamente assim. Eu vou terminar aqui de colocando o alfinete, vou mostrar para vocês. Aqui, meninas, para vocês verem, ó, então tá todo alinhavado, essa parte aqui do cós, tá vendo, ó? Ó que bacana. A gente vai passar uma costura bem aqui rente, tá? Bem no finalzinho. E a parte de dentro, olha aqui como que fica, tá? A parte interna dessa saia. Aqui, tá vendo? Então, você vai tirar, ó, a parte do alfinete. Olha aqui, meninas, tá vendo? Esse efeito é o que vai ficar na parte da frente, ó, que você vai ter no seu cós. O melhor é sempre você dar uma passadinha com ferro, alinhava com a mão mesmo, ok? Que é pra você ter o resultado mais fácil também para quando você for pra máquina, tá bom? Aqui, meninas, então nós vamos colocar o zíper agora. Você pode colocar aqui naquela partezinha que tem a dobra, tá? Onde você dobra, você coloca bem na pontinha aqui. E aí você vai alfinetando o seu zíper, ó, de um lado aqui e do outro. Eu vou passar o zíper na máquina e depois a gente vai passar essa parte aqui, quando a gente fizer o fechamento, na overlock para fazer o acabamento. Aqui, ó, vamos colocar aqui o zíper pra gente passar. Coloca a sapatilha que você prefere, eu tô com uma sapatilha de costura reta, normal, tá bom? E a gente vai costurar o zíper agora. Aqui, ó, você vai fechar o zíper agora. Ó, a gente viu que tá tudo batendo certinho um com o outro, tá vendo aqui? E a gente vai fazer o fechamento daqui agora, ó, desse restante do zíper. Ó, o que eu sempre falo, você precisa fechar aqui, ó, fechei essa parte daqui com o alfinete. E aqui, ó, a costura terminou aqui. Eu não vou vir aqui pra começar, eu sempre vou 1 centímetro ou 2 a mais, para que saia certinho, ó. Posicionei, baixa a agulha, ó, faz o retrocesso e vem costurando retinho. Agora aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou passar essa parte aqui do meio toda na overlock, que é pra gente fazer esse acabamento daqui de dentro. E aqui da parte de fora, olha aqui, ó, ficou certinho o zíper, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem, viu? Onde tá o zíper, ó. E aqui fica perfeito o acabamento final dele. Aqui, meninas, que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Aqui tá a cintura, ó. Cheguei a sair aqui pra vocês verem. E eu prendi aqui com alfinete essa parte da cintura todinha. Ela tá aqui aberta. O que você vai fazer? Vai colocar a sua fita aqui, ó, todinha em pé, vai medir quanto que tá dando. Você vai marcar o meio.
Depois que você marcou esse meio daqui, você vai pegar esse valor daqui e vai marcar no meio novamente. Depois que você marcou no meio novamente, você coloca a sua fita exatamente assim, ó, certinha, e você traça uma reta com o giz de costureira. Dos dois lados você vai fazer a mesma coisa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui o risco que eu fiz. Agora eu vou falar com vocês por que eu tô fazendo esse risco. Essa saia, ela só tem uma costura nas costas. Mesmo que ela tivesse uma costura aqui nessa lateral, ela tem um bolso. Esse bolso não dá pra ficar aqui porque ela tem muita roda, muito gomo. Se eu colocasse esse bolso aqui, vai ficar feio, entendeu? Ele vai ficar bem pro lado. Então o bolso, ele vai ficar nessa parte daqui, ou seja, se a gente pensar, a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4 partes da saia, porque aqui tem um meio, ó. Não tem? Aqui, ó. Fiz uma risca, tem um meio. Então, você vai dividir ela assim, nessas 4 partes a partir daqui. E quando você pega do ponto que você marcou e coloca a sua fita todinha no direcionamento reto, ou até uma régua, se você tiver com a régua, ela vai fazer esse sentido certinho. Não tem como ter erro. Essa linha daqui que você já traçou e você já marcou, vai ser a linha onde a gente vai colocar o nosso bolso. Eu vou colocar o bolso dessa saia por fora, um bolso externo. Se você quiser, você poderia sim cortar e colocar o bolso normalmente, mas eu vou deixar assim. Agora, meninas, nós vamos fazer a modelagem desse bolso. O que você precisa fazer? Você precisa traçar um retângulo de 18 centímetros por 34 centímetros. Depois que você traçou esse retângulo, você vai vir daqui para cá e você vai marcar 6,5, tá? Ou 6,5 ou 7. Marquei 6,5. Marcado 6,5, você vai descer 18 centímetros. Ó, marcou 6,5, você desce 18 centímetros. Desceu 18 centímetros, você vem aqui e esquadra essa parte daqui. O nosso bolso, ele tá pronto. O que você precisa fazer agora? Eu não vou deixar ele quadrado, eu vou dar uma boloada aqui. Então, você pode pegar uma régua, se você tiver, ó, e você faz a sua abauloada aqui. Se você não tiver, você faz à mão mesmo. Então, aqui nós temos o bolso. Você vai cortar 2 vezes. Só que quando você cortar, lembra que você precisa cortar com a margem de costura. Aqui nós temos o nosso bolso. Vamos cortar no tecido agora. Aqui tá o nosso bolso. Eu já tenho 2 tecidos aqui embaixo e eu vou estar cortando com a margem de costura. Você pode colocar 1 centímetro em volta. Nessa borda daqui, eu só vou deixar meio centímetro. Ó, bolso cortado. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso cortar uma vira para esse bolso, porque a gente vai entrar com ele, então eu preciso fazer o acabamento dele aqui. Já o nosso revel do nosso bolso. Eu vou estar aproveitando um tecido, um pedacinho de tecido que eu já tenho. Vou fazer a mesma coisa que eu sempre mostro para vocês, ó. Risquei aqui, ó. Tirei, estão vendo? E agora eu vou definir qual é o comprimento que eu vou precisar. Você vai usar a sua fita aqui, ó, para você ver quanto que você vai colocar. Eu coloquei 5 centímetros e vou cortar. Você vai cortar 2 vezes desse revel. Aqui, ó, nós vamos tirar o nosso molde daqui. Vamos abrir o tecido. Ó, abrimos aqui, temos o bolso. O que você vai fazer aqui agora? Você vai vir para colocar aqui, ó, a parte que eu falei com vocês, tá vendo? E observa, ó, para colocar ele certinho, tá vendo, ó? Ele encaixa certinho. Então, eu vou alfinetar aqui agora. Nós vamos passar aqui uma costura reta e aqui em volta, aqui por fora, nós vamos passar uma overlock para fazer o acabamento. Aqui, vou estar passando, então, na costura reta. Não se esquece de dar os seus piques nessa parte curva. Tem gente perguntando o que é pique. Pique são esses pequenos cortes que a gente faz assim, ó, no molde,
tá vendo? Na costura, quando tem curva, ó, para que a costura reta não fique tão repuxando. Se você não fizer isso no decote, na cava, olha aqui, nos lugares que tem curva, a sua costura reta, ela não vai ser mais reta, porque ela vai ficar toda franzida, tá vendo? Então faça os seus picos, depois você vira aqui, ó, virou, tá vendo? A gente vai bater a costura. Você vai passar essa costurinha pra cima, ó, daqui do revel, e vai costurar os dois juntos aqui em cima agora. Olha aqui, costurou, você vai bater um ferrinho e vai colocar pra dentro. Você pode até passar mais uma costura se você quiser ele pespontado aqui. Se não, essa parte daqui, ó, vai ficar toda no overlock que eu vou passar agora. Você vai fazer isso nos dois bolsos. Eu gosto do pesponto, então vou fazer mais um pesponto aqui por cima. Vamos lá? Você coloca a sua máquina nessa parte daqui, ó, da sapatilha, faceando aqui com o tecido, que é pra dar certinho. Olha aqui como fica perfeito o pesponto, o bolso, e assim, de forma nenhuma, o seu bolso tem como virar. Se você for iniciante, faz esse pesponto porque te ajuda bastante. Aqui o que eu falei, a sapatilha tem que estar aqui, faceando essa parte daqui, ó. Tá vendo? Senão se você não usar essa forma, o teu pesponto vai sair todo torto. Ó, se você observar, ele tá todo no mesmo tamanho, certinho. Aqui, meninas, estou com a saia pra gente colocar o bolso. Lembra daquela linha que eu fiz? Tá dando pra ver aqui? Então, eu vou pegar o bolso. Ah, uma dica. Antes de você pegar o bolso pra costurar, sabe o que você vai fazer? Passar um ferro. Ah, eu já passei aqui no overlock, viram? Ó, você vai passar um ferro nessas beiradinhas. Já passa o ferro na quantidade que você vai utilizar para você fazer o seu bolso. Esse risco daqui, ó, ele vai servir para eu colocar o meu bolso aqui, ó, para eu facear ele. Então, eu vou colocar da minha linha pro lado esquerdo. Se você for colocar ele aqui em cima, você já pode aproveitar e encaixar ele no seu cos quando você estiver fazendo. E você vai começar a prender aqui, ó, para ficar direitinho, juntinho aqui com o cos. Ah, poderia ter colocado antes junto e prender no cos? Poderia, tá? Não tem problema nenhum, você faz também do seu jeito. Ó, você vai alfinetando ele todinho aqui, põe a mão por dentro da saia, ó, e você tem o seu bolsinho colocado. Olha que fofo. A mesma coisa a gente vai fazer desse lado de cá. Eu abri aqui essa parte do cos, coloquei aqui pra dentro, tá? E vou tá costurando aqui em cima. E você vai falar, ah, por que você não fez isso logo? Sabe por que eu não fiz? Porque justamente se tiver algum problema na saia que eu tiver que cortar, não só em relação a comprimento, a tudo, eu vou perder tudo que eu já tiver feito. Então, pra mim, não tem problema se eu tiver que vir aqui só, ó, abrir esse pedacinho e embutir o bolso aqui. E agora eu passo uma costura aqui pra prender. Aqui mesmo que eu já costurei, ó, eu já vou vir descendo para costurar esse bolso aqui. Você faz a mesma coisa se você vier para pespontar, deixa a sapatilha faceando nessa parte aqui. E olha aqui, meninas, o efeito do bolso, tá vendo? Ficou perfeitinho, ó, ficou super bonito, bem bacana, pespontado. Então, meus amores, a saia ficou pronta, vamos ver como que ficou. Olha aqui, que charme, já sei que vocês vão me perguntar em relação à questão da bainha, eu fiz com overlock, aquela overlock fininha que eu sempre faço na maioria das minhas saias, ou vestidos ou roupas. Pois é, olha só o tamanho dela, gente, tá vendo? Fica muito linda. Olha a posição do bolso. Ficou aqui, ó, nessa parte de cá, tá? E fica certinha, com o zíper.
Olha que arraso! Você pode estar usando justamente como tá aí, ou com um tênis, um All Star, ou com uma sapatilha, ou com uma rasteirinha, ou até mesmo com uma outra peça que fica super bacana. Em relação ao bolso, como eu falei, você pode estar fazendo ele por fora, como eu fiz, como também, se você quiser, você pode cortar as laterais e colocar ele. Agora, é claro, você teria que fazer maior, de repente, para poder conseguir dar da lateral para cá, porque você viu que a gente dividiu ela em 4 partes na hora de colocar essa parte do bolso. E mais um estilo para você, ó, se você quiser colocar ela com um blazer para deixar mais arrumada, também pode. Então é uma saia que, como você viu, super versátil e dá com tudo e fica super charmoso para quem gosta de xadrez, que ele tá combinando aí em todas as estações, não é mesmo? Meninas, então vamos estar falando em relação ao pi. Vou falar novamente, mais uma vez, para que fique bem explicado e para vocês conseguirem entender. Um pi, o valor dele é 3,14. Eu fiz essa saia para ter essa quantidade de gomos com 3 pis, ou seja, 3,14 vezes 3 vai dar 9,42 e mais alguns números. Então, para arredondar, 9,40, 9,5. Esse valor é o valor do raio que você vai utilizar para você cortar a sua circunferência da sua cintura. Você vai pegar o valor da sua cintura e vai dividir. Por exemplo, a minha cintura foi 84, eu dividi por 9,42. E aí o resultado foi 8,90 e algumas coisas, alguns outros números. Então, eu arredondo para 9, tá? O que vai acontecer? Quando você cortar ela, você vai perceber que às vezes ela não chegou no valor da sua cintura. Então você pode vir e cortar mais 1 centímetrozinho ou mais 2 centímetrozinhos. Corta devagarzinho, que é para poder você não cortar muito e depois ficar muito aberta. Por que eu tô falando isso? Porque se você cortar no pi de 6,28, que é aquele godê duplo, ele não dá o resultado e o efeito que essa saia causa com esse pi. Se a gente cortar naquele outro pi que eu fiz uma outra saia, ou seja, 4 vezes, ele vai dar um resultado muito menor e você não vai conseguir usar ela toda. Então, para que você tenha essa quantidade de gomos, essa abertura toda, você precisa estar cortando, porque olha aqui, gente, é muito gomo e é muito mais do que se a gente tivesse com aquele pi de 6,28. Então, para você cortar e ter esse efeito, você precisa fazer esse valor de 3 vezes o pi, que é 9,42, e dividir pelo valor da sua cintura. Você sempre testa, tá? Coloca na sua cintura, vê se esse valor tá correto, se tá certinho. A mesma coisa quando você for fazer esse tipo de cós. Esse tipo de cós é um cós mais soltinho, mais larguinho. Ele fica de acordo com a saia godê. Ele só fica justo naquela parte de cima, que é a parte mais justinha. Então, se você quiser fazer um cós normal para você colocar nessa saia, também pode. Você pode fazer, tem um vídeo só falando sobre cós e como fazer. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários, que eu passo o link para vocês. Então, esse cós é aquele que fica apertadinho aqui, mas quando chega aqui, ó, ele vai acompanhar a saia, então ele vai ficar, ó, mais larguinho, ele não vai ficar aquele cós apertado. Então, se você quer aquele cós marcado com esse tipo de saia, você faz o cós normal, ok? Resumindo, para que você consiga fazer essa saia, pega o valor da sua cintura, divide por 9,42, ok? O resultado vai ser o raio que você precisa marcar para cortar sua circunferência. Daí, você vai lá e corta mais 1 ou 2 centímetros, ou 3 até se precisar, para chegar no valor da sua cintura, porque assim você não perde esses gomos bonitos que fica na saia. Tá vendo? Ó. Fica super aberta, então assim, fica muito bonita. Meninas, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, entendido, que é o principal. Se você não entendeu, deixa nos comentários que eu vou estar te respondendo. E às vezes alguma dúvida que você tiver que não dê para responder tudo, ali no canal eu vou estar colocando nos stories. Então fica de olho nos stories do YouTube, porque lá eu respondo muitas dúvidas, tiro muitas dúvidas das meninas por lá, porque às vezes não faz sentido eu gravar um vídeo com uma coisinha que vai dar 1 minuto. Então eu termino colocando nos stories do YouTube. Então fica de olho lá, porque às vezes a dúvida de um pode ser a sua dúvida. Obrigada para você que assistiu mais um vídeo meu.
Fica com Deus, até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. Um beijo. E o recadinho que eu vou deixar para você hoje é: você já experimentou acreditar em você? Pois é, então tente, você não faz ideia do que você é capaz de fazer.